Olá! Muito obrigado pelo seu play, pela sua atenção. Estamos em 2025 e nós falamos que só iríamos voltar em 2025, né, Thiago? E nós voltamos em 2025. Nós fizemos uma promessa que nós voltaríamos no próximo ano, em 2025, e aqui nós estamos em 2025 com um episódio novo, logo no primeiro dia útil de 2025. Sem você, que como nós vai trabalhar no dia 2, vai ter alguma coisa para enganar seu chefe lá no É, fone de ouvido, alguma como é coisa que nova, assim. você virou a folhinha e o Solada também ativou a notificação. Temos episódio novo no ar. Eu, como a gente gosta de falar, brigadão pelo seu play, brigadão pela sua atenção. Solada 60, o Solada de virada de ano, tava brincando, tava hoje preparando umas coisas do Solado aqui, dei conta que a gente vai, depois a gente tem que lembrar de fazer um ano da newsletter que a gente começou em janeiro. Mas isso é o Solado ao vivo. Então, isso também é para lembrar que essa aqui é a parte audiovisual, você está ouvindo, você está vendo, da newsletter que você encontra em solada.com.br. Eu não me apresentei, mas eu sou André Paz e, como sempre, estou na companhia do Thiago Zuma. E aí, pessoal, Thiago Zuma falando aqui, né? A newsletter tá de folga ainda, a newsletter deve voltar só no início de janeiro, tá no meio de janeiro, meio para o final de janeiro ali, porque estaremos entre trabalhos e férias, não estaremos disponíveis para editá-la, mas assim, presta atenção no Instagram do Solada que a gente tá, algumas noticiazinhas a gente tá replicando ali para não deixar vocês sem nenhuma notícia. Mas o compiladão, quando chegar ali, meu, provavelmente no dia 23 de janeiro, 24 de janeiro, a gente deve soltar nesse Quando, sábado ali, no final de janeiro, talvez o último sábado de janeiro, não sei ainda, não vi o quando calendário. realmente vai fazer um ano. É isso, a gente solta ali uma edição nova com o compiladão das séries. Assim. O nosso ritmo é Armored 7. Mas Isso. Por enquanto, o que a gente tá preocupado é dança dos técnicos. dança dos técnicos é assim, é, é técnico, como é que vai furar? É Pedro Caixinha, que era para ir pro Grêmio, aí vai pro Santos. Aí, como é que é? Pede um monte de coisa, faz 38 exigências, aí começa a dificultar a vida. Parece aquela coisa, não, agora que eu fiz o compromisso, puxa, mas como é que eu desisto? E agora como é que eu pulo fora? E daí agora como é que é? Teremos Gustavo Quinteiros, o técnico campeão argentino que aplicará as táticas da NFL com um técnico de ataque e um técnico de defesa. É. Uh, Eu posso dizer que é muito bom essa sensação de estar numa férias sem estar pensando em dança de técnico. A única preocupação que eu tenho é discutir se vale a pena dispensar um lateral que você renovou por 2 anos e não entendeu por que renovou por 2 anos e agora vai dispensar pagando metade do salário. Mas, né, assim, né, tem gente que pagaria até o dobro do salário para dispensar. Como é que é? Ainda bem que você não falou o nome desse lateral, porque só de falar eu já seria, meu tornozelo doeria, entende? É uma coisa assim, tipo, nomes que trazem pavor e pânico, entende? Eu tava rindo antes com o Thiago, que assim, só para, perdão, voltar na questão do Gustavo Quinteiros, que assim, a notícia, não, o Gustavo Quinteiros terá um técnico de defesa, um técnico de ataque. O técnico de defesa é o De Sábato, famoso, envolvido em rola. Parece que, tipo assim, técnica do Grêmio no ano passado teve rolo, esse ano vai ter rolo também. Se não tiver rolo, É a gente não isso, quer. exatamente. E o Renato já tem um destino, assim, ou só as Não, ele, praias do Rio em ele janeiro? foi bem no Jogo das Estrelas. Estava sendo chamado de White Pelé depois do Jogo das Estrelas. Eu falei, cara, a vida é fácil. Mas essa coisa legal do Quinteiros é que, assim, finalmente o sonho de Vanderlei Luxemburgo de ter um técnico de ataque e um técnico de defesa será concretizado, entende? É isso, né? Seleção da Suécia numa Copa do Mundo também tinha dois técnicos, né? A Suécia não passou da primeira fase, daí os caras É, mandaram os dois embora, não tentaram mais. Né? como é que é? Se é pra ter coisa assim, cadê o cara de Special Teams que, sei lá, vai treinar tiro de meta, entende? Coisa de lateral, É entende? isso, exatamente. Então, você conta. Tem um volante que ele é especializado em bater tiros de metas. Exatamente. Não fala que daqui a pouco aparece isso, entende? Posso Eu entender lembro como é. quando tinha o Gralac, que era especializado em cobrar Exatamente. lateral na área. Zagueiro Gralac, que veio pro Corinthians ali. Exatamente. Com Pensa. a, com a bola cheia de areia. É, Matéria do que? Acho que o Esporte Espetacular, alguma coisa assim.
essa da bola cheia de areia, esses dias eu lembrei. Gralac, mano. A gente é Exatamente. velho, né? O problema não é que a gente é velho, é que a gente é mal conservado. Esse é o Isso. problema. Mas então, a gente estava comentando isso e nesse momento, assim, que nós estamos já em 2025, nesse momento que a gente já quer 1º de janeiro, já quer se preparar, porque vem sempre tem aquelas coisas, eu particularmente adoro essas pautas, assim, tipo, o que os astros preveem, o que vai ser do ano, entende? Aquelas coisas altamente assim, alguém famoso vai morrer, uma celebridade vai ficar grávida, Isso. cas Para isso, trouxemos uma cigana para ajudar. exatamente. Eu respeito a fé dos outros, mas às vezes eu acho que a gente como jornalista força a barra da fé ali, entende. Mas aí, para não deixar a tradição fora do ar, neste 1º dia do ano, acionamos o Thiago e o Thiago veio com bola de metal, as cartas de tarô do Derek Riggs. Se você clicou no YouTube, a capa é a carta de tarô inspirada no Derek Riggs, conforme o Midjourney. Como é que é? A gente fez runas feitas de palhetas. E Thiago, o que nós podemos esperar de 2025? Tem que esperar para ver se Dark Reed vai voltar a fazer capa de disco, né? Ou Ou só vai ficar colocar fazendo cartas de tarô só. Se ainda sobrou no HD dele ali alguma das capas genéricas que ele fez, que 200 milhões de bandas de power metal usaram. o que eu dou muita risada é o seguinte, né? A gente tá fazendo essa piada porque eu joguei no Midjourney, assim, cartas de tarô desenhadas e inspiradas pelo Derek Riggs, e até que ficou legal. O meu medo é ele acabar, tipo assim, o meu medo é o Derek Riggs acabar usando IA cada vez mais. Por onde anda Derek Reed? Um trabalho descolado. Salada, investigação depois. Uma investigação. Jornalismo investigativo. Ativo. O Derek Luciano. Riggs. Exatamente. Desenhista dos anos 80. Um artista. Tem um detalhe nessa história, nessa jornada, nesse episódio. O Thiago estava lembrando, a gente colocou. Nós não vamos falar sobre reuniões, tá? A gente teve nessa virada toda a treta do Nevermore, tem toda a expectativa, teve já como é que é o Chris Caffrey, o Jeff Blake e o Zach Stevens falando em podcast, e o Zach Stevens já falando tem em disco novo, mas isso é real pro próximo episódio mesmo, né, Thiago? É isso, né? Quando a gente reuniu Solada de novo, a gente fala das reuniões, assim. Então, provavelmente, talvez o primeiro episódio de janeiro, efetivamente gravado e produzido em janeiro, a gente já deva ter mais informações sobre Salvatore, sobre o Nevermore. A gente vai ter em 2025 ainda reuniões do Quileza, que é uma das reuniões que eu tô mais esperando ali, e o do Acid Bath também. O Acid Bath deve ser poucos shows, mas o Quileza ainda não tá muito certo como que vai ser. Então, vários shows já que eles já anunciaram e parece que é uma reunião que vai rolar mesmo. Então, assim, nós temos o do Acid Bath, eu lembro que quando saiu, teve bastante gente falando no Decibel, tipo assim, eu falei, o que a gente fez pra esse episódio? Só pra falar Quileza ou Kaileza, eu Beleza. nunca soube como fala exatamente o nome dele. Né? Então, Mas aí nesse momento entra querendo aquela regra que eu chamo da regra da história em quadrinhos. Você chamar de gibi, HQ, pra mim tanto faz, importa que você leia, entende? né, só falando pra quem estiver ouvindo, nossa audiência ouvinte da Solada, pra poder saber que, ó, é KYLES, não é KY do KY. Enfim, bora, segue. Então, assim, a gente pensou duas coisas, a gente fazia duas coisas nessa conversa. Primeira parte da conversa, a gente pegou e listou o que já tem previsto, o que já tá na boca do forno, o que já tem alguma previsão de sair mesmo. E depois a gente vai pegar e vai olhar para o que deve vir. Coisas upcoming, coisas tipo assim, tá com o disco gravado, tá com alguma coisa adiantada. Eu acabei no preparado roteiro, por exemplo, acabei tirando como é que é Êxodos, deve entrar em estúdio em fevereiro. A gente tirou algumas coisas, então fez um bom bocado. Vamos embora, porque assim, tem bastante coisa mesmo. Eu vou começar pelos, os 3 primeiros meses mais um. Janeiro é um mês que ele parece que ele não começa, mas ele começa. Daqui a 2 semanas e meia, por aí. A gente tem 17 de janeiro, Bone Collector, novo disco do Grave Digger, que a gente não lembrou, mas que fez
Gravedigger fez 40 anos ano passado, então assim, tipo, acabamos passando, como é que é? O glorioso Cantinflas, uma banda que sempre rende um show divertido. Eu sei que Grave Digger é aquelas bandas que você não sabe, mas eles estão na ativa ainda, porque eles nunca vão sair da ativa, porque eles não têm problema com a idade, porque eles já eram feios desde jovem. Então, o fato de estarem velhos não significa que agora eles estão velhos acabados, eles já eram jovens acabados. Mas assim, eu ouvi as músicas deles e não espere nada de novo nesse disco, pro Mas bem é ou isso pro aí, mal. é isso aí. Como é que é? Eu sempre gosto de lembrar que nada mais fácil do que o emprego de tecladista do Gravedigger. Que era o cara vestido Depende, de... porque você tem que se fantasiar, né, e se tiver muito Mano, calor no lugar, você vai o exatamente. pior emprego possível, né, que você não faz nada, ele tem que ficar lá com Exatamente. aquela roupa, né, Eu suando. lembro de... Como é que é? Existe, numa escala de tecladistas, existe o tecladista do Gravedigger, e no lado totalmente oposto existe o Jordan Rudess. Inclusive, É um e menos um da coisa. Veteranos do Pentagram, dia 31, Lightning in a Bottle. o Petra Brank vai tocar no Brasil em março, né, então vai dar uma olhada. A música que eles lançaram é uma música legalzinha, tal. O Pentagram é uma banda que temos problemas com o vocalista, né, então não vale dar muita atenção. Ok. E no fim do mês tem Night Flight Orchestra, que eu gosto pra caramba, mas eu acho interessante porque, assim, sempre que uma coisa de diversão feita por pessoas que estavam lá ralando metal seriamente se torna maior, eu fico pensando no que vem antes. Mas o Night Flight Orchestra, eu acho que é uma daquelas bandas que furou um pouco a bolha. Eu lembro de Furou ver... total a bolha, né. Eu não sei se furou a bolha é um termo, porque eles ainda estão meio dentro do É, metal, assim, é mas o acho que... público de metal e hard rock que ouve, né, É, saiu desse público que já mas eu acho que, tipo consumia assim, 90% das bandas. mas eu acho que é um público que, tipo assim, é talvez aquele público que daria uma torcida de nariz pra metal, mas que, sei lá, vai ouvir progressivo, vai vir Mas você algum acha que rock mais tem esse antigo. público, eles chegaram nesse público que não conhecia as bandas originais deles, assim? Eu acho que tinha um público que já estava envolvido nessa galera, que talvez não gostasse das bandas dele, mas que já ouvia das bandas dele. Porque pra mim, assim, quando eu conceito de furar bolha, pra mim é o Ghost, sabe? Que Aham. começa ali na galera de doom metal, de repente tá na galera de metal, e agora tá numa galera que nem sabe o que é metal direito, tá ouvindo Ghost. O Night Flight Orchestra acho que tá muito longe disso ainda, mas o Night Flight Mas, Orchestra o que eles mas, conseguiram foi fazer cruzar públicos dentro da bolha, assim, eu diria. mas eu já vi gente que odeia, por exemplo, metal, mas curte de repente um progressivo e de repente estava postando coisa do Night Flight Orchestra. Mas era uma banda, era alguém que acompanhava, provavelmente estava ali no meio, ouvindo, sei lá, Symphony X da vida, sabe? Acho que Umas coisas não, assim. não. Pior que Ou não. É gente que se tipo, vai meter muita guitarra vai reclamar. Então, não sei, eu acho que o cara que é fã de, sei lá, de Survivor, Aham. esse Night Flight Orchestra, pra ter chegado nele, tem que ter passado por alguém que tá no meio termo antes ali. Não chega diretamente. Então não acho que fura tanta bolha, assim, mas. Enfim, Mas é uma foi um banda. show que eu não vi o show deles no Summer Breeze, mas todo mundo que foi falou que foi um dos melhores shows do Summer Breeze. Todas as palhaçadinhas de fazer, tipo, a galera dançar de trenzinho e Sim. tal, mas enfim. Tava cobrindo outro show na hora, não lembro qual. Metal Festivo. Ah, Thiago Janeiro, tu falou ainda como é que é? Tem o glorioso Dax Tem o Riggs. disco, isso, tem o disco novo do Dex Riggs, que o Dex Riggs é o vocalista do Acid Bath, o Acid Bath se reúne, mas o Dex Riggs vai soltar um disco solo agora no dia 14 de janeiro também. 14 ou 17 de janeiro, não lembro exatamente, mas é o sábado ali. O disco vai se chamar Seven Sons of Spider. E ele tá seguindo nessa linha dele, que são os últimos trabalhos dele, que ele segue uma linha meio singer-songwriter, meio maluca, que é um grunge meio esquisito dele, assim. Mas tem as linhas vocais melódicas dele, são bem bonitas, ele canta bem, não é nada agressivo para os ouvidos como algumas coisas do Acid Bath são. Então vale a pena. As músicas que ele soltou até agora são bem boas, assim, então me deixou bem ansioso pelo disco, né? E aí já tem ansiedade pela reunião do Acid Bath, que não deve aparecer aqui, a menos que o Setembro Negro volte em Banco das Oscaras, mas em vez de Setembro Negro teremos Março Maldito só até agora, né? Vamos ver o que Exatamente. acontece. Porque todos os festivais acontecem no primeiro semestre agora. Como é que é? Equalizou o calendário Eu acho que eles europeu. estavam preocupados com o The Town, sabe? Que o The Town normalmente faz umas bandas de metal e coincide com setembro. Talvez pra eles tenham percebido que estava tirando o público deles, sabe? O povão prefere ver o Metallica pela 45ª vez do que ver se viesse um Ice the Bad.
Uhum. E logo essa de baixo pela primeira. Mas, enfim. Cada um ganha seu dinheiro, faz tudo. Veja bem. Fevereiro, mês seguinte, começamos com um disco para você que tem problemas do sono, dia 7 de fevereiro, Dream Theater para Somnia, que agora Vamos descobrir se o Parasomnia é o Metrópolis Parte 3 com universos paralelos das pessoas do Sleeper e do Miracle e a Victoria sonhando um com o outro em vidas passadas, que pra mim parece alguma coisa nesse Lisa. Não, agora me deu medo porque eu lembrei do Insomnia, do Megadeth, tipo, me deu uma bad trip total lembrando disso, desculpa. Desculpa mesmo você que tá nos ouvindo, desculpa eu dividir essa bad trip. Mesmo dia tem o Duel, do Ginger, eu realmente tenho que prestar mais A atenção. Ginger, que é uma das bandas que tá em ascensão, né? Exato. Ucraniana, a menina Tatiana, alguma coisa, esqueci o nome dela. Eu vi o show do Ginger quando o Ginger não era nada, assim, numa turnê que era Arch Enemy, Insomnium, de Insomnium. O Tribulation, que foi o motivo de eu assistir, e o Ginger que abria. E o show da Ginger foi um show bem. Beleza, eles faziam gente meio esquisito com uma menina cantando ali e tal. E aparentemente o som evoluiu. Eu confesso que eu não acompanhei tanto, mas eu sei que é uma banda que tem uma fanbase já bem consolidada. Tocou aqui no Brasil em dezembro agora e tinha bastante gente pra ver o show. Então, assim, esse é um disco que o pessoal tá esperando. A questão Ucrânia somou, porque a vocalista foi bem ativista sobre a questão da guerra, de se colocar. Então acabou atraindo a atenção e ela aproveitou bem essa atenção que teve para fincar a posição política dela e ao mesmo tempo divulgar a banda. Então é um disco que o pessoal tá bastante esperando, vamos ver o que acontece, né? Uma semana depois, Lacuna Coil com Sleepless Empire, Lacuna Coil que passa depois em turnê por aqui, então... Lacuna Coil fez um showzaço no ano passado. Eu acho que inclusive o show do Lacuna Coil que eu tava cobrindo quando rolou o Night Flight Orchestra no Summer Breeze de 2024. E, assim, vamos ver o que acontece. Assim, ultimamente eles estão muito mais numa linha, muito mais metal mainstream americano, né? De ter o vocal, ela fazendo o vocal mais agudinho, mocinha, e o outro vocalista, o Andrea Ferro, fazendo vocal. Sabe? Coisa assim. Então, os últimos discos deles eu confesso que não me chamaram em absolutamente nada. Assim. Eu ainda tô preso no primeiro, tenho muitas lembranças do primeiro. Então, aqueles primeiros discos, que é a época que surgiu o female fronted metal, né, na esteira da NEC, né, que o pessoal chamava desse jeito. Aqueles primeiros discos, eles são muito bons. Eu gosto muito do segundo, que é o Unleashed Memories, Unleashed Memories, acho que é. Unleashed Memories. Muito a capa meio vermelha, assim, eu achava muito bom. Gostava muito daquele segundo disco dele. Acho que é esse que tem a capa que tem um recorte vazado no encarte, assim, super bonito. Depois, dia 28, a Vantage, a Here Be Dragons, a Kombi do Tobias Summit. Isso, né? Basicamente, esse é o disco do Jack Schneider, né? O Bausch do All Reloaded, pra variar, assim, vai ser tipo, no fim de semana do carnaval, vai ter 2 discos de carnaval ali, né? Tipo, o trio elétrico sobe um, vem outro, vai não sei que O os jogo discos das de trio estrelas. elétrico. Exatamente. Aquele Eu, que todo mundo se encontra ali, sobe e canta, né? Você Mas grava um uma faixa pra disco. mim? Beleza, eu Isso. gravo. As collabs, né? Hoje em dia é tudo Exatamente. collab, né? Collab Na ou época era só disco de vários vocalistas, agora é collab. É só pra confundir Spotify na hora de procurar. Exato. Ele tava brincando que aqui acho que a gente vai ter provavelmente no mínimo dois reacts. O react do Dream Theater e um react do disco do Udo. Acho que vai ser por aí. Eu acho que essa galera... Acho que Esse disco do Udo, as participações experimentais, participações especiais são bem legais. Eu fiquei isso aí. curioso pra ver essa galera, porque todo mundo que é fã da banda, né? Bingo. Alguns contemporâneos, então eu tô curioso pra ver, assim. Que vale o buy. Tu falou também, Thiago, dia 14 de fevereiro tem Hangman's Chair novo. Então, o Hangman Chair é uma banda francesa, que eles fazem, assim, tem uma pegada meio de post-punk ali, mas com uma pegada meio doom, melancólica ao mesmo tempo. Eles estão bem nesse meio termo, que é uma coisa bem específica do som deles. O último disco deles de 2022 se chama Aloner, foi um dos meus favoritos daquele ano. Assim, eu vi a banda ao vivo em 2022, num festival na Polônia, e o show foi sensacional, assim, então eu fiquei muito fã da banda. Eles já soltaram 2 músicas desse disco novo que são bem legais, bem bonitas, assim, a Calm Lights e a 2 AM Thoughts. 2 AM Thoughts foi uma música que eles lançaram em collab
com o Du. Du é uma das bandas que tá todo mundo falando, até o Casão, até o Gastão, Gastão. Casão, Casa Casa- Gastão, virou É, Casão. Não é o Casagrande, é o Gastão, desculpa, gente. Casão. Não é outro. Casão, se fosse falar, ele ia falar só de Titãs. Mas o Gastão falou do disco do Du ali, que é um disco bem legal também. Não tá entre os meus favoritos, mas é um disco muito bom que eles lançaram em 2024. E a primeira música, 2AM Thoughts, é uma música que saiu em parceria deles dois, a Callum Light, que foi a mais recente. É um disco que eu tô esperando bastante, é uma banda que eu gosto muito, chama Hangman's Chair, assim, francesa. mês de março, quando finalmente, como é que é? Você vai cansar de ouvir a frase: o Brasil só começa depois do carnaval. Então vamos embora, março. Começamos com aquela banda que, se você falar o nome do, como é que é? O Sr. Schmier, se você falar na colônia, vai te dar um pote de Schmier. Então, dia 7 de março, nós temos Destruction com Birth of Malice, mais disso, Destruction. 7 de março também. Pra quem tá guardando contas aí, eu não sei qual o número do disco do Destruction e também não faço ideia de quando foi o último disco. Faz muito tempo que eu não ouço nada do Destruction de coisa nova, só as velharias que de vez em quando aparece pra ouvir. Dia 7 de março ainda tem o Black Light, White Noise do Smith Coulson, que eu acho que aqui se formou uma parceria interessante. Eu tava brincando como é que é a expansão do Maiden Verso, mas assim, eu acho que aqui o Rich Kotzen achou um bom parceiro, que ele sabe que esse parceiro tem a empresa principal, e tipo assim, não é aquela coisa como é que é os Winery Dogs, que tipo assim, o Portnoy pode ir pra outra banda. Então assim, ele sabe com quem ele tá jogando. Se a gente fosse falar no futebol, ele não está jogando com o Cuca, entende? Que vai abandonar ele no meio da história, sabe o que ele tem. E por um outro lado, o Adrian Smith tem um senhor cara do lado, que é o Rich Kotzen, que É, assim, eu acho que é uma pena num projeto como esse, assim, pro Aidan Smith, é que ele pode desovar um tipo de música que a gente gostaria de ouvir o Maiden trabalhando em fácil. cima, né? E aí ele acha um vocalista muito bom, que o Rich Kotzen canta bem pra caramba, pra dar vazão pra essas músicas, e só que eu acho que o Rich Kotzen vai levar essas músicas, essas ideias aí do Smith, talvez pra um lado que não seja o meu lado favorito. O Maiden poderia trabalhar pra fazer um som mais clássico com essas ideias do Aidan Smith. Mas enfim, é um projeto interessante, não há nada que me faz tanta cabeça, mas eu gosto. Eu gosto que ele diz assim, aqui é um pouco raiva minha por ter comprado o Psycho Motel, entende? Eu tenho o disco do Psycho Motel, então tipo assim, eu tenho uma... Essa história do Psycho Mall, tu vai me lembrar que na época da locadora de CDs ali da roça, quando saiu a Real Dead One, a Real Dead One tinha aquela árvore Isso. genealógica do Iron Maiden. E do Aidan Smith, ainda não existia o Psycho Motel, mas o Aidan Smith tinha o WhatsApp, né, o Aidan Smith and Project, e aí depois tinha uma banda dele que chamava Untouchable. Isso fez com que um dos fanáticos por Iron Maiden ali visse, tinha uma lista telefônica de orders da locadora, né, de importação, na época 94 ali, porque o dólar tava baixando. E o cara foi lá e viu o Untouchables, pô, é a banda dele das minhas, e encomendou aquilo. Quando chegou um disco de tipo Soul Music, anos 70, o CD, caro pra diabos. E o cara, eu não quero comprar essa famana, você vai ter que comprar agora, você encomendou, você vai ter que me levar isso pra casa. Cara, o metaleiro teve que levar um disco de soul dos anos 70. Talvez tenha mudado a vida dele, assim. Ou como é que é? Levou a trilha sonora do filme, não tava do lado do OST. A diferença do Psycho Motel é que você pegou o disco dele, os bichos, né? Você sabia que você tava comprando. Então tá ali como é que é no mesmo dia, mais outro que o Thiago falou, Spirit Box, Tsunami Então, Sea. Spirit Box, assim, é um disco que, pra quem tá antenado, né, com o metal moderno, esse metal nova geração, de fato, Spirit Box, eu acho que é a banda mais promissora de todas essas bandas novas. É uma banda ali canadense, americana, né, tá no meio termo ali da fronteira, e vai ser só o segundo disco deles, né? O primeiro disco, Eternal Blue, saiu em 2021. Nesse meio tempo, eles lançaram vários EPs, vários collabs, ali, músicas em parcerias. E eu acho que dessa geração, assim, eles conseguem fazer... Essa geração do metal mainstream atual tem essa coisa de trazer industrial e várias outras influências pro metalcore, essa base meio metalcore e variando a partir dali. Eu acho que o Spirit Box é que mais consegue trabalhar isso com um certo metal dos anos 90, com uma cara de prog de vez em quando, uma cara que vai pro gente às vezes.
Mas consegue fazer esclarecer bem, as músicas terem um começo, meio e fim, que não parece jogou na cozinha, jogou dentro da pia e chacoalhou tudo e viu o que saiu, né? Então, pra mim, assim, funciona muito bem. Vieram pro Brasil agora, no final do ano, que eles tocaram com o Bring Me The Horizon, eles abriram, foi a segunda banda que abriu o Bring Me The Horizon, num micro festival que teve ali, e foi um show sensacional, de altíssimo nível, assim. A vocalista, que é a Courtney LaPlante, dominou o palco, sabe, tomou conta ali do palco, cantou bem demais, ela dá os vocais mais agressivos, mas ela também canta limpo e melódico, bastante vezes, e com tanto domínio da voz ali, que às vezes parecia playback, tava ouvindo os videozinhos que eu tinha gravado, prestando atenção pra ver se não tinha nenhuma voz de apoio, ou se era só ela fazendo aquilo lá mesmo, e parecia ser só ela mesmo. Pra fechar esse mês, a gente vai ter Arch Enemy com Blood Dynasty e depois, no mesmo dia, 28 de março, tem Dreams on Toast, mais um disco do The Darkness, que é uma banda que lá fora a galera gosta pra caramba. O Darkness é uma das bandas que ressuscitou hard rock, né, nos anos 2000, assim. Confesso que eu não sou tão fã da banda assim, eu acho divertida pra ver show, mas ouvir em casa não vejo muita graça. O Artiana é meu primeiro disco sem o Jeff Loomis, né? O Jeff Loomis que agora está na treta Nevermore ali, né? O que será essa? Como é que é? Próximo programa. Mas a Artiana é uma das bandas que tem bastante evidência, uma das principais bandas de metal da atualidade ali, né? Que consegue fazer esse crossover do metal mainstream americano com esse metal europeu. Então, os dois lados adoram a banda. É uma banda que consegue tocar bem no Wacken e fazer turnês pelos Estados Unidos, né? Fazendo, inclusive, acho que fizeram uma turnê monstruosa pelo México só, no mês de dezembro ali. Quem eu olhava, imagina os caras ficaram um mês no México, tocaram 20 shows no México. Quem consegue, a logística daquilo vai ser desesperadora. Acho que a vocalista até Guadalajara. passou mal um dia e perdeu um show e isso era pra deixar instrumental. Eita. Abril tá magrinho. Abril tá Por magrinho. enquanto, né? Acho que vai ter bastante coisa que eles devem anunciar para Exato. abril, porque abril é a hora que começa a primavera ali para pegar. Então, as bandas que vão estar fazendo o turnê no verão vão começar a lançar seus discos por abril e maio. Então, acho que ainda não foram anunciadas Exato. as músicas novas que devem começar a sair em janeiro por agora. Sei que abril a gente tem por enquanto previsto um Machine Head. Se você olhar no Instagram do Machine Head, tem uns tidbits, uns pedacinhos de coisa de estúdio e por aí vai. Mas Machine Head que agora tá uma banda, né? Porque o primeiro disco que eles lançaram desde a confusão toda, né? Desde que a banda se desintegrou ali daquela formação clássica do que tinha feito Through the Ashes of Empire, Through the Ashes of Empire e Blackening to the Locust, já tinha saído o baixista original da banda, tinha sido substituído, mas aí saiu a batera, saiu o guitarrista e toda coisa toda, daí eles gravaram um disco com o guitarrista esqueci o nome da banda polonesa, Decapitated. Mas ele não fez a turnê inteira, e aí tinha um outro batera que também não gravou, que só gravou os discos e não tinha feito turnê, e agora aparentemente eles estão um quarteto reestabilizado com formação, os 4 americanos ali, então vamos ver como é que se isso vai ter alguma influência ou se vai ser um disco solo do Rob Schlin com músicos de estúdio acompanhando. Se ele vai honrar o título de Humberto Gessinger do metal. Vamos então para quem ainda tem assim, como é que é? Confirmou, tá ali, mas como a gente tava brincando entre nós, como é que é? Para quem não confirmou ainda o pedido no iFood, mas a gente sabe que vem um disco As vindo bandas por que a aí. gente sabe que tá no estúdio e que teoricamente ou já terminaram ou estão terminando e que devem lançar ainda esse ano um disco, não? A gente bagunçou a ordem aqui, mas vai ficar legal. Começa com a Dur. Temos alguma coisa para vir do Anthrax, e eu tenho particularmente tenho um problema com o Anthrax pós dessa vinda da volta do Belladonna, mas ok, os caras estão indo. Eu acho que a tour com o Mr. Bungle pode ter feito bem para eles, pode ter ajudado. E é uma banda que vai comendo por fora, vai vivendo bem dessa coisa do Big Four, sabe capitalizar muito bem o passado, coloca uma outra coisa nova ali pela frente. Teve o disco faz pouco tempo, como é que é, com a capa inspirada no Rock and Roll Over do Kiss, assim, tipo, Faz muito tempo. Esse disco ao vivo, né? vai disco ao vivo. O disco de estúdio deles, o For All Kings, é de 2016. Então, Então, assim, quase os 9 anos já. tá na hora de uma coisa nova, né? Sim, sim.
Como é que tu falou? Até o Até o Armored Saint. Armored tá mais produtivo que os caras. Sim, eu confesso que esses 2 discos com Belladonna da Reunião não me fisgaram, assim, eu não achei ruins, assim, achei principalmente o primeiro disco depois da Reunião lá, esqueci o nome do disco que eles Worship lançaram, Music. Worship Music, tem momentos bem legais nele, mas como o disco inteiro não flui pra mim legal. E o For All Kings eu ouvi umas 2 vezes e falo: "É bom", mas não me pegou, assim. Muita gente fala muito bem do For All Kings, eu talvez tenha que dar alguma chance em algum outro momento, mas por algum motivo não funcionou. Você falou Mas também, assim, temos. Fala, manda. eu vou falar agora, uma das bandas que eu tô esperando ansiosamente pelo disco novo, talvez o disco que eu esteja mais esperando pra 2025 é o disco do Kemis. Kemis, pra quem não conhece, é uma das bandas norte-americanas dessa nova geração de doom metal, metal tradicional. Eles já lançaram 4 discos de estúdio, assim, e o segundo disco deles de estúdio, que chama Hunted, que foi de 2016, eles ganharam o disco do ano da Decibel. Eu confesso que nunca lançaram um disco que me agradou 100%, mas cada disco tem sempre umas 2 ou 3 músicas que eu falo, se eles conseguirem fazer um disco que mantém esse padrão dessas 2, 3 músicas, eles vão lançar um descasso pra marcar a época, assim. Porque o som deles é meio que um meio do caminho entre Iron Maiden e o Candlemass. Então, eles tentam trabalhar equilibrando essa coisa do doom épico do Candlemass, mas de vez em quando pegando aquelas linhas melódicas de Iron Maiden mesmo. E Iron Maiden clássico mesmo, da época pré-Summer Time, assim. E pra mim, eles estavam nisso, e o último disco deles, que é o foi o Deceiver, que é o disco de 2021, pareceu que eles fizeram um desvio na rota, assim, eles tentaram dar uma inovada na fórmula, talvez tivesse estagnado, não tivesse conseguindo compor nada, e trouxeram uma coisa mais de death metal melódico, a brincadeira. Eu sou muito fã de At The Gates também. E pra mim não aconteceu de legal, assim, não ficou ruim, mas não era isso que eu tava esperando da banda, assim. A última música do disco chama The Astral Road e é lindíssima, uma das melhores músicas da carreira da banda, mas é doomzona. Mas, assim, o resto do disco não, nem tanto. Eu não achei que fica nesse meio termo de querer parecer. Não é nem death metal, nem doom, nem metal tradicional, mas não consegue parecer uma coisa própria, assim. E pra mim a banda mesmo se ligou nisso. Eu vi um show deles esse ano de 2024 na Europa e eles não tocaram tantas músicas do disco mais recente, né? Eles já tocaram mais músicas dos discos anteriores, então talvez eles tenham percebido que a coisa não funcionou. E assim, 2023 foi um ano que o Batera lançou. Batera deles tocou no primeiro disco do Max Cavalera, assim, do Go Ahead and Die. O projeto do Max com o filho dele, que é uma pegada mais Hellhammer. Descasso, esse primeiro disco do Go Ahead and Die. Foi com o Batera do Kemis. O segundo já foi um outro Batera. E esse ano ele lançou um disco com Black Curse, que é um disco mais black metal, assim, que foi. Muitas das revistas especializadas colocaram em top 10 como um dos melhores discos do ano. O guitarrista e baixista lançaram o disco Glacial Tomb, que é uma banda que tem uma pegada mais sludge podrona, assim. Então eu fico na expectativa que eles tenham desovado o material dessa pegada mais extrema nessas bandas e vamos fazer o caminho mais reto com o Kemis e lançar, quem sabe lançar um disco que eu sempre esperei deles, né? A próxima banda mencionada que é uma das coisas que eu mais espero, mas pelos motivos mais tortos possíveis. 2025, esse ano, deve ser o disco que a gente deve ver não só um disco novo do Cradle of Filth, mas reza a lenda que nós finalmente teremos a collab do Cradle of Filth com o Ed Sheeran. E desde que eu soube disso uns anos atrás, é uma das coisas que eu mais quero ouvir, eu preciso estar ao vivo. Eu sei que vai ser, sei lá, o Ed Sheeran fazendo uma besteira de back vocal, mas tipo, eu tenho uma curiosidade muito, muito maluca de ver essa collab, entende? Pra mim, assim, é uma Vamos coisa... descobrir como Paraty e Ed Sheeran mexeram com o Danny Field. Exatamente, tem Paraty na jogada, exatamente, tinha esquecido de Paraty. Sorvete de rico, muito Exato, né? bom. Exatamente, comprou umas cachaças ali, levou pra casa e inspirou a composição do E o novo. Assim, Gremlin ao a vivo. música que eles lançaram até agora eu achei que nada demais, Magnetic Perfection, né? Aquela coisinha de rock mais gótico com o vocal mavadeiro, de vez em quando com um vocal feminino ali. Não dá pra esperar tanto deles, mas não é uma banda que esses discos mais recentes do Cradle of Filth, eu diria todos os discos pós 2000, assim, eu nunca ouvi com tanta atenção, não me agradava tanto, assim, né?
É assim, se a gente vai falando de metal extremo e maluquices aí, a gente vai colocar quem vai lançar um disco novo que já tem nome, que chama Gold Stars, o nome do disco, é o Imperial Triumphant. Imperial Triumphant é um troço maluco de Nova York, que é um trio que eles misturam jazz com metal extremo. E jazz, free jazz, assim, no metal extremo. Eles tocam vestidos meio Ghost de início de carreira e tal, mas os shows são rituais malucos, assim. Eu via o show deles, eu vi já dois shows deles. O último show deles que eu vi foi em 2022 na Polônia, e no meio do show eles abriram, estouraram um champanhe na galera, assim, né? É muito maluco, são os caras. E assim, a promessa deles pra esse disco novo, pro Gold Star, é que eles vão controlar na viagem. Então, assim, não vai ser um disco que as músicas vão ser tão longas, eles vão tentar deixar as composições mais concisas. Não significa que as músicas vão ser menos malucas, assim, as músicas que eles soltaram até agora não são simples de se ouvir, apesar de serem mais, vou dizer, comerciais. Mas vou dizer, seguem uma estrutura mais normal que você espera das músicas, assim. Eles lançaram, acho que em 2023 ou 2022, eles lançaram um disco de covers que é muito legal, assim, que tem cover de Jacob's Ladder, do Rush, tem cover de Voivode, tem cover de Night in Therese, assim. Os covers estão bem variados, assim, pra quem quiser conhecer, ouvindo o que eles fazem, né, qual que é a proposta deles, eles transformam essas músicas em músicas deles mesmo. Então vale a pena ir atrás desse EPzinho. Agora, a expectativa é que com esse disco eles consigam sair da bolha do metal extremo cult, né? Que só foi de jornalista e os caras de prog metido a gosta de tudo que gostam, né? Tipo eu, assim. Mas, assim, eu gosto bastante da banda. E consiga atrair um público mais amplo dentro do metal, porque obviamente isso não vai furar a bolha do metal. Prosseguindo, Deftones. Falando de banda de queridinha e de jornalista, né? Deftones. Eu nem sabia que eles estavam prometendo disco novo, né? Mas é uma banda que eu gosto bastante, principalmente da fase mais recente deles. Assim, a fase no metal dos anos 90 eu nunca não achava a melhor das bandas de no metal, mas nunca fez tanto minha cabeça assim. Mas a partir do Diamond Stars, esse era o nome do disco, de 2010, dele de 2010, o Diamond Eyes. O Diamond Eyes, eu achei que eles lançaram só discos muito bons, assim. Isso. E o último deles, muita gente acha que é o melhor deles, o OMS, e eu não gostei tanto. Eu tinha gostado do Gore e do Koino Yokan, que são os anteriores a ele. Mas é um disco bom também, é um disco bem legal. Então, é legal que você não sabe exatamente como é que vai vir a sonoridade, né? Eles são. Tem que ver o que tá na cabeça da banda ali pra ver como que sai. Aí falando de uma banda também, né, falando de bandas queridinhas, quem tá prometendo disco novo pra 2025 é o IOP. E o último disco deles foi de 2018, então já faz um tempinho que eles não lançam nada. Trocaram de baterista nesse tempo, vamos ver como é que vai ser, que eles tinham um entrosamento muito telepático, ver se o batera novo consegue manter isso. E o disco anterior, que é o Heart, que ganhou o disco do ano da Decibel em 2018 ali, eles foram explorar o lado mais melódico deles, assim. Então várias das músicas tinham a fórmula da Meryl, que foi uma das músicas que eles tinham lançado no disco anterior, penúltimo agora, que é o Clear the Path to Ascend, que pra mim é um dos meus favoritos dos anos 2010, talvez o favorito meu dos anos 2010. E a Meryl é uma música de quase 20 minutos, muito bonita, assim, e eles, no Our Heart, eles tentaram fazer mais duas parecidas nessa linha, que sempre tem, normalmente, uma que segue essa linha, mas não tão melódica o tempo todo como a Meryl era. E nas turnês eles têm feito um setlist que tem buscado bastante coisa do passado nos últimos shows deles. Então pode ser que eles estejam olhando para essa parte mais desgraceira desse dom mais agressivo, mais violento que eles faziam e tentar incorporar isso de novo. Não sei se vai ser isso, tem que ver como é que vai ser um disco novo deles, porque até agora não tem música nenhuma, a única coisa que eles falaram é que eles estão no estúdio e devem lançar disco novo esse ano mesmo. Outro nessa linha, que tu tá um pouco nessa história de dever disco novo, mas que está lembrando, o glorioso Dimo Borgir, ou também chamado de Dino Burger também. Dino Borgir tem um problema que, assim, agora eu vou sair de vez do som,
Era uma das bandas que melhor entregava as edições especiais de disco, assim. Sempre a edição especial do Dino Borgir era assim, do Dino Borgir, do Dino Burger, Dinos Burger. Dinos Burger, sempre as melhores edições especiais. Deixa eu até procurar. Tem um deles, como é que é o nome? Dino Borgir. Tem um deles que a capa é história de um religioso no século, sei lá, século Eu lembro XV. desse disco, assim, que as letras vinham todas escritas ao contrário pra você botar Contrário. no espelho pra E aí, conseguir e a edição ver, né? especial você abre, vira uma cruz invertida, vem com espelhinho. Tipo, se os caras realmente sabiam fazer melhor uma embalagem do que um disco. Mas tudo bem, tipo, áudio do tempo que você podia comprar esse tipo de coisa. Sim, não, o último disco deles é de 2018, que chama Eonia, eu nunca ouvi, sinceramente, nunca ouvi, assim. O que eu vi é que o Galder, que era o guitarrista, que é o guitarrista histórico do One Man Band, né, do Old Man's Child, saiu da banda, ele tinha entrado nos anos 2000 e toda essa fase de auge comercial do Dimmu Borgir, quando o Dimmu Borgir se posicionou como uma das grandes bandas ali do black metal, que furou a bolha do metal extremo. Ele compunha bastante coisa com eles também, ele saiu, né, e ele já tinha tocado baixo no último disco também, tinha saído o cara do Borknagar da banda, né, o Vortex, né, e agora ele saiu pra se focar só no Old Man's Child. O Old Man's Child não lança nada, sei lá, 15 anos, 20 anos quase, e aparentemente o Old Man's Child deve fazer turnê. Eu vi que eles anunciaram o primeiro show deles nos Estados Unidos para ano que vem, num festival que eu acho muito legal, que chama Fire in the Mountains, que é um festival meio que é na fogueira da montanha mesmo, sabe? Um sonho de consumo ver, mas um pesadelo logístico chegar até lá. Então, a ver o que acontece, né? Saber se o Old Man's Child vai lançar disco novo, se o Dimmu Borgir vai lançar disco novo, isso é uma expectativa aí. Olha aqui, In Sorte Diaboli, Isso é isso Diaboli, mesmo. 2007. Thiago falou antes, o Deftones falou de queridinhos, vamos para um outro queridinho, como é que é? Gojira, chame o que você chamar. A gente aqui tem uma curiosidade de como é que eles vão converter como é que é, toda a atenção que eles ganharam com essa história dele, com o fato de ter aparecido na abertura da Olimpíada, com toda a questão deles do ativismo também, que o Duplantier Frontman sempre trocou o Mário com o Joe, acho que é o Joe do Duplantier, que veio até protestar no Brasil e tal. É o Joe, que é o guitarrista, ele é o Isso. Mário baterista. E eu acho que talvez, vamos ver se eu acho que eles são capazes de voltar para alguma coisa a mais, um pouco como era um pouco antes, até depois dessa distendida que deram no Fortitude. Mas eu quero um lado B como o do Fortitude. Eu acho aquele lado B do Fortitude assim, uma das coisas mais legais dos últimos tempos, a coisa que eu volto de tempos em tempos para ouvir. Então, esse é um que eu tô curioso também para ouvir. Eu tô devendo ouvir esse lado B do Fortitude direito, assim, depois que você falou no episódio do Gojira de 2000, do ano passado, eu fiquei meio com isso na cabeça. Mas o Fortitude foi composto antes da pandemia ainda, então bastante tempinho já pra eles lançarem algo novo. E agora tem uma demanda, né? Eles vão ter que aproveitar o momento pra lançar alguma coisa enquanto eles estão no imaginário popular. Na crista da onda. Vamos ver o que acontece. E assim, cada disco deles é uma história, tem sido algo completamente diferente um do outro, né, nessa fase mais recente. Então, curioso pra saber onde que tá a cabeça deles, pra ver como é que vai sair, se eles vão querer fazer um Fortitude. Não acho que eles vão lançar um Fortitude Parte 2. Assim. Então, curioso pra ver, depois se é um disco de pós-punk, não vai saber, né? Mas se eu falar isso, a gente vai falar agora. As próximas aqui vão ser 3 bandas mais novas que eu vou falar assim, né? Primeira delas que eu vou falar é uma banda que chama Warm, que aí eu tô falando com o pessoal do metal underground mesmo, vamos falar das podreiras. O som deles, eles ficam numa banda norte-americana ali. Acho que parece que eles mudaram pro Canadá recentemente, mas é uma banda norte-americana originalmente. O som deles é inclassificável, assim, é um som meio extremo, vocal meio nojento, assim, mas o som tá entre Black Death e Doom Death, assim. É uma coisa muito própria o som deles, assim, e cativante, sabe? Não só aquelas coisas impenetráveis, apesar da dificuldade de qualificar. E assim, vai ser o 4º disco de estúdio deles, e eles lançaram uma banda produtiva, eles têm lançado bastante EP, escritos no caminho, inclusive o último lançamento deles foi um split com Dream Unending. Dream Unending é uma banda que tem uma pegada mais Doom, assim, Doom Death, Doom meio progressivo, meio viajante.
esse disco chamava Star Path, que saiu em 2023, e eu vou dizer que talvez seja o meu disco favorito de 2023, que só não entrou como primeiro lugar porque o Split não pode ser qualificado como favorito. Mas que eu gosto tanto das músicas do Warner quanto das músicas do Dream Engine. Esse disco, pra mim, é um dos favoritos daquele ano. Então, ó, é um que eu tô com muita expectativa para ver como é que vai vir, se eles vão conseguir manter esse nível. Eles estão cada vez mais conseguindo atenção para se tornar uma das bandas mais respeitadas no underground desse metal dos Estados Unidos hoje, na América do Norte. Eu gostei da capa do Star Path. Me lembrou os anos 80, virada para os 90, assim. Capa massa. Temos uma banda que talvez venha com disco, talvez não venha, mas tem uma tour pela frente, que é Fantasminha. Esse é um ano que o Thiago falou do Fantasminha furar mais bolhas, então assim, o Fantasminha já anunciou bolha, o Ghost já anunciou como é que é. Temos um Trololó novo, inspirado no Cabo do Medo, temos a história como é que é, do outro Papa, tem algum Trololó vindo ali, aí como é que é aquela história, a turnê que o seu celular não vai funcionar, que eu tô doido para ver essa logística de como é que isso vai funcionar. Eu tô mais interessado na logística do que na música, mas a música é legal pra caramba. O Ghost ultimamente, a historinha chama mais atenção do que a música, né? Como é que eles vão contar a historinha no show, né? Mas é bem isso aí, acho que talvez é a banda que hoje, não que a música não importe, muito pelo contrário, mas Ghost pra mim é a música que você tá indo pra ver o que esses caras estão aprontando agora. O Ghost pra mim, assim, eu tô na expectativa que o Ghost lance o Black Album deles, né? Eu acho que eles estão tentando fazer esse disco que consiga sair da hard rock, ir para um rock mais geral, assim, pra todo mundo. Eu acho que eles já furaram a bolha do metal, assim, então já tem a galera que não ouve tanto metal e que gosta de Ghost, mas eles ainda não são aquela banda que virou um movimento popular, assim. Eu acho que eles estão tentando isso. E, então eles estão tentando lançar um Black Album deles pra ser a banda que Ghost todo mundo fala, sabe? Tipo, Ghost vai tocar ali no mesmo lugar que o Bruce Springsteen, assim. Então, vamos ver o que acontece. Eu acho que eles estão tentando e torço para que consigam, porque é um trabalho muito bem feito. E que musicalmente eu gosto do disco, porque o Impera não me fez tanta cabeça, assim. Então, tinha o anterior ao Impera, eu tinha até gostado da pegada mais Prequel. hard rock que teve, do Prequel. Mas Impera em si eu achei que, mano, tem que ir pra algum lugar essa banda e aparentemente não tá indo pra lugar nenhum. Espero que eles consigam lançar alguma coisa. Eles não vão lançar nada como primeiro disco deles, isso eu já não tenho nenhuma esperança. Mas que eles consigam fazer alguma coisa que consiga ser coeso e cativante mesmo. Segunda das bandas mais novas que vai falar no ano que vem é o Tribunal, né? É o advogado falando. O AB. Tribunal, uma banda canadense, né? Eles lançaram. O disco de estreia deles saiu em 2023, chamado Weight of Remembrance. E ele conseguiu para mim um feito, que é um disco de Gothic Doom Death, que me agradou completamente. Uma coisa que normalmente me irrita profundamente esses discos. E eles conseguiram fazer um disco que eu gosto muito, que eu acho que desde o Velvet Darkness They Fear, do Theatre of Tragedy, ali nos anos 90, que não tinha um disco desse estilo que eu conseguia ouvir do início ao fim e adorar o disco. E quando eles lançaram o Weight of Remembrance, eles eram uma dupla. Eles compuseram e gravaram tudo como uma dupla. E como eles saíram em turnê e tal, agora eles são um quinteto, estabilizaram uma formação e dizem que esse disco foi composto já com todo mundo na banda. Então, a esperança é pra ver se essa cara de banda vai dar uma mudada no som, vai deixar alguma coisa mais coesa. Vamos ver o que acontece, ou se eles vão cair na vala comum do Gothic Doom Death e lançar um disco que eu não suporte, assim. Mas eu tô com expectativa porque eu gostei muito desse disco. Eles têm alguma coisa neles que é próprio deles, que eu não sei identificar exatamente o que é, mas que me cativa. Mas tem uma identidade, tem uma coisa própria, o que é difícil de uma banda ter. Exato. Na sequência, eu vou tentar segurar meus comentários ácidos nesse momento. Eu não deveria fazer isso. Eu fizesse esse fim de semana ouvindo no carro uma música. Temos a previsão de talvez temos um disco novo do Halloween. Só que o Halloween eu não posso comentar, porque assim, toda vez que eu vejo o Kai Hansen, tipo, com o cabelo muito bonito, é um elogio, assim. E aí eu disse assim, tá, mas esse cara é o senhor que tem mais idade que eu. Como assim? O que tá acontecendo, entende? Dá tilt no cérebro. Então, a ver, como diz o outro. Eu preferiria, sinceramente, que a Hansen tentasse lançar o disco novo com o Gamma Ray, mas
aparentemente o Gamma Ray, ele tem um vocalista pra estragar a banda lá, não é ele que vai estragar as músicas como eu gosto do Gamma Ray. Mas assim, eu vou falar que o disco do Halloween lá, o Halloween de 2021, foi um disco que não disse absolutamente nada pra mim. Eu vi muita gente adorando o disco. A capa é bonita. Eu ouvi e falei, não me disse nada. E eu ouvi esse disco ao vivo deles agora ali, foi um disco ao vivo daqueles mais inúteis que eu já vi que foi lançado nos últimos tempos. Porque é um disco ao vivo mal gravado, que, sabe, tipo, beleza, você tem a realidade do que aconteceu aquilo ali, mas tem o show de reunião deles, do Wacken ali, tava soando muito melhor do que eles nesse disco ao vivo. Deu uma impressão do tipo, o Michael Kiske envelheceu em turnê e não tem capacidade de cantar, todo mundo espera dele. O Andy Darius só estraga as músicas quando participa ali, tentando dar tom agudo, no momento que não tem nada a ver. A única parte legal, como ao vivo era legal, é a parte que o Kai Hansen vai cantar as músicas dele. Assim, que o Kai Hansen continua estragando do jeito peculiar dele as músicas Mas que a dele. gente gosta. Mas que a gente gosta, porque é carisma acima de tudo, né? Então, eu confesso que é um disco que, sei lá, sabe, tipo, tem fã de Power Metal pra caramba que adora e eu vou respeitar essas pessoas, mas eu acho que é um disco do Halloween, tinha tanta gente envolvida, 3 vocalistas, tinha que apresentar algo mais legal do que eles apresentaram nesse disco. Talvez, quem sabe, eles lancem em 2025, com o que me convence. Aí tem a tua terceira banda que tá esperando. Isso, que é a banda Sônia, ou Sonja, né, que é um J ali no A, que é um trio de metal tradicional no norte-americano, e ele é liderado pela guitarrista e vocalista que chama Melissa Moore. Melissa Moore é guitarrista que ela foi guitarrista do Absu, que é uma das instituições do black metal norte-americano. E aí ela saiu pra fazer essa banda, né, e só trans, e essa saída é esse disco novo deles, que eles lançaram o primeiro disco que chama Loud Arriver, que saiu em 2022, que é um descasso, assim. Meus discos favoritos de 2022. Metal tradicional empolgante, daqueles que você ouve refrão legal, riffs legais, música boa, bem cantado, atitude. Então, e o ano passado eles lançaram uma música que chama Discretion for the Generous, que é uma música muito boa também. E aí tá me dando essa expectativa, vamos ver se vai conseguir manter esse nível e a banda consiga continuar evoluindo e consiga continuar chegando para esse, vai a algum lugar mais pra frente, assim. Então, uma banda muito boa, recomendo pra quem gosta de metal tradicional. Como é que você falou? Ver se vai para algum lugar. Quem a gente está ansioso para ver para que lugar vai é a próxima banda mencionada, Iron Maiden. A gente tem uma grande uma incógnita e meia, mas uma a gente acha que vai dar certo. A gente acho que não deve dar muito problema, que é o baterista novo, mas a gente tem essa turnê nova da Iron Maiden e toda aquela expectativa de será que vai? Será que vai parar? O que vai acontecer? Então também tem isso. Fora alguns rumores que começam a aparecer de como é que é Dave Murray pensando em. Sempre tem, né? Esse rumor de Dave Murray tá pensando em aposentadoria, sempre tem, né? Já faz tempo que eu ouço isso e não consolidei. Eu, sinceramente, eu acho que o Dave Murray, talvez ele tenha cansado de fazer turnê, porque ao vivo, ele é o cara que tá mais fora de forma, mais desleixado da banda, mas o que tá sempre mais se divertindo. Então, Tamo a impressão que eu ali! tenho parece que ele tá jogando golfe, sabe? Jogando golfe com os amigos, tocando uma guitarrinha ali, sabe? Se deixassem colocar uma cervejinha ali em cima do palco, pra ele tá melhor ainda. Bota uma cerveja, um Ed servindo cerveja pra ele, ele tava feliz. Não dá Então, ideia. sei, mas assim, vai lançar. Não deve ter disco novo, né? Não há nenhuma conversa sobre o disco novo da Iron Maiden, apesar de não tinha também nenhuma e saiu sem Jutsu. Porque eles falaram que a turnê vai ser só de músicas até o Fear of the Dark. E aí, eu espero o Live at Dawn, então, ao vivo. Só talvez trocando o Bico e Cub Dead por Aces High na abertura e From Here to Eternity vai virar Wasted Years no setlist. E aí talvez Wasting Love vira alguma outra coisa, assim. O resto vai ser o Live at Dawn, então basicamente. Tenho muita esperança que vai sair muito disso daí, né? Na sequência tem um que incrivelmente não é uma banda do meu radar, a respeito pra caramba, que é a King Diamond. Vai sair, né? Porque a gente esperava pra 2024, porque eles tinham lançado no Mas agora final tá de pingando 2000. No música, final agora de tem 2023, clipe. eles lançaram o clipe da The Institute, né? Que era da primeira música do disco. The Institute, nem lembro qual que é o nome da primeira música.
E Acho aí que é agora, no dezembro de 2023, eles lançaram um clipe da segunda música, da Spider Lily, e é uma música bem legal, assim, eles fizeram uma turnê já com apresentando ela. ele com 3 músicas, tem até uma outra nova que eles tocaram, mas já apresentando o conceito do disco, né, o The Institute ao Hospital, ali, Saint Lucifer, acho que é o hospital. Então, em teoria, deve ser 2025 o ano que ele sai, mas do jeito que o King Diamond anda trabalhando, talvez não seja. Chama atenção que a produção é da Arthur Rizk, né? O Arthur Rizk, que é o cara que produz vários discos do Soulfly, vários discos do Max Cavalera recentes, e um monte de outras coisas legais que a Arthur Rizk faz, né? Foi que produziu o disco do Crypt Sermon. Então, cara, é um produtor que é um dos meus produtores favoritos, que consegue fazer uma banda soar não só a mecânica, sabe? Consegue fazer a bateria, tem som de gente tocando bateria, não um robô, não tudo pré-gravado em Sound Library. Gosto como é que é, tava lembrando aqui, tipo, eu cometendo, como é que eu vou dizer assim, cometendo como é que eu vou dizer assim, cometendo um exagero, cometendo vou fazer assim, até só queria conferir uma coisa. O Arthur Rizzo é o produtor do Blood Incantation, a gente não pode A de esquecer. Incantation também é Então, isso. fui só conferir para não dar uma bola Isso. forma assim, tá É lá. isso, né? Eu Isso. sabia que tinha mais um grande disco Não, que ele não, isso aí é lançou, o né? disco dos dois discos do ano. Mas eu acho que esse aqui, se sai esse ano, vira disco do ano. Eu acho Não, que. só pra falar assim, Dr. Risk, ele tem 2 bandas, né, que é o Summerlands e o Eternal Champion, assim, e que Summerlands tem uma pegada mais hard rock, mas assim, o Summerlands se o Point of Entry do Judas Priest tivesse sido um disco fundido, ele seria o disco do Summerlands. Então ouça, assim. E o Eternal Champion é um menor que a gente pode gostar, né, são 2 Ele é bandas, menor que definição. dá pra gostar, que você não passa vergonha ouvindo, dá pra usar sem entender. Assim, eu amo, né, fase clássica do Menor, eu vou defender os 4 primeiros discos do Menor até a morte, mas assim, eu entendo todos os Você. problemas que tem em você falar bem de Menor hoje em dia. E o Eternal Champion é uma banda que você pode falar bem, né, é um Menor que você pode falar bem. Então são 2 bandas bem legais, pra quem não conhece, já falei delas em outros episódios, na newsletter, então corram atrás, vocês não conhecem. Pode ser que saia um disco deles, assim, eu não fiquei sabendo de nada de eles estarem gravando, mas torço pra que saia um disco de pelo menos um deles. Outra que está prevista, assim, das coisas previstas, tem talvez alguma coisa do Soulfly. Eu ouvi Então, falar isso, né? O Max Cavalera deu uma entrevista ameaçando que o disco novo vai parecer com os primeiros do Soulfly, né? Então eu fiquei com isso. pô, tava tão legal. A gente tinha Eu acho elogiado esses que. dias, a nossa gorada do ano. A gente tinha falado. Exato. Eu acho que ele regravando esses discos com o irmão ali, ele fez talvez o que ele queria fazer com os discos que ele queria gravar com o Soulfly e o Cavaleira Conspiracy. Ele foi regravar os primeiros do Sepultura. Então, acho que ele deve ter ficado numa vibe, eu quero fazer alguma coisa diferente, então vou levar o Soulfly mais pro início de carreira. E é curioso ver como ele vai fazer esse Soulfly de início de carreira sem ter perdido o amor por esse som mais extremo que ele tinha, porque a impressão que eu tenho do Soulfly é que ele tava cansado do metal extremo, do death thrash metal, do nicho de carreira. Ele tava querendo fazer alguma coisa tribal, por sair daquilo, e talvez ele tente unir um pouco mais isso. Pode ser que saia alguma coisa mais legal, ou pode ser que saia uma porcaria, como os 2 primeiros do Soulfly. Então, a ver, ou como é que eu tenho o meu medo, tinha até colocado o roteiro antes do Thiago viu. O meu medo é outro, o meu medo é ele lançar um disco legal e esse disco ser abafado por uma reunião. Entende? Tipo, Eu acho que reunião com Sepultura, acho que com muito esforço, se o Sepultura show. acabar em 2025 com shows, a Allianz Parque, 3 shows do Sepultura em Allianz em dezembro de 2025 para acabar a banda, ele topa participar para fazer esse show. Sabe? Sempre sonhei que o meu sonho era, tipo, meu sonho não, acho que foi ideia de um amigo meu, mas eu passei a sonhar com isso, deles fazerem um show do tipo Soulfly abre show, o Soulfly é o Cavaleira Conspiracy abre e toca só músicas do Cavaleira Conspiracy, depois depois tem um show de Sepultura com o Derek ali,
tocam as músicas da fase Derek, tipo, uma hora, depois faz um bis de 45 minutos com todo mundo no palco. Aí pode deixar só o Igor tocando bateria, porque o menino que tá tocando com eles agora é muito bom, mas é um menino tocando bateria com ele. E deixa o Max cantando junto com o Derek. O Derek não tem culpa nenhuma dessa treta toda, né? Então dá pra ele cantar junto, ninguém vai querer ver, mas faz uns caras no palco ali tocando todo mundo junto, fazendo um final digno pro Sepultura, um show de 3 horas ali, que todo mundo vai ficar feliz. Exatamente, seria um belo Assim, só show. falta a gente, nessa linha de gente antiga lançando coisa nova, e pra falar também de uma pessoa que tá envolvida numa reunião e que vai lançar um disco de um projeto próprio, fala do The Discussion. The Discussion é uma banda da Laura Pleasant, e a Laura Pleasant é guitarrista do Kailesa que vai se reunir, que a gente falou no início, a gente vai falar um pouco mais disso nos episódios de reunião, mas ela, assim, quando o Kailesa acabou, ela tava passando por uma barra com o marido dela, que o marido dela tava com câncer, tava tratando, aí o marido dela veio a falecer, quando o marido dela veio a falecer, na hora que ela tava terminando de viver o luto lá, juntando os caquinhos, ela sai de Savannah, vai morar na Califórnia, o Roadburn contrata ela para fazer uma colaboração ali, ó, vamos fazer um projeto, esse projeto chama The Discussion, e desde então The Discussion só soltou músicas esparsas ali, assim, e ela soltou acho que um post hoje no Instagram dela, dizendo que vai sair o primeiro disco do The Discussion, a sonoridade deles é uma sonoridade que é post-punk com dream pop, que tem essa mistura ali, então quem gosta daquelas músicas meio Twin Peaks, assim, bem nessa linha. Das músicas, eu adorei as músicas que elas lançaram até agora e esperando para ver se esse disco vai ter vai conseguir manter vai conseguir ser coeso com várias músicas legais. E aí, uma das minhas, curiosamente é o T, mas como é que é, curiosamente fica pro fim, não é só porque o T, mas é uma das outras curiosidades minhas. Teoricamente é para finalmente nascer um disco novo do Testament, né? A gente tem há horas essa história aí rolando de tô gravando, baterista novo, deu uma energia, parará, o Alex Skolnick fala bem, toda a banda falando bem. Teve uma entrevista recente do Steve George, né? Steve George falou e que me fez pensar, tipo, opa, pode ser que seja legal, que ele falou que esse disco é um disco muito mais malvado do que os últimos do Testament. Então, aí tá rolando uma expectativa de que a coisa funcione, porque eu confesso pra você que os últimos discos do Testament, pra mim, não tem me agradado. Eu acho que eles estão meio formulaicos e a produção é uma produção que tem me incomodado, sabe? Muito. As músicas muito bateria. Era o Gene Hoglan tocando bateria, mas parece um robô tocando. Um cara que é o Gene Hoglan não consegue fazer isso. O Titans of Creation foi um disco que não me agradou mesmo, assim, mas mesmo Brotherhood of the Snake já não tinha gostado tanto assim. Eu achei que quando eles voltaram, lançaram o primeiro disco de volta, né, deles, que em 2008, que foi o Formation of the Nation, foi um descasso. Depois lançaram Dark Roots of Earth, que é um disco bom, mas nem tanto, mas o Brotherhood of the Snake e o Titans of Creation, pra mim, parece que eles estão formulaicos, sabe? Eles estavam dar uma mexida ali. As músicas precisam ganhar apresentar alguma coisa mais legal, porque tava ficando muito Formation of the Nation parte 3, Formation of the Nation parte 4, sem apresentar nada que de fato seja cativante, como os primeiros, principalmente Formation of the Nation, foi, né? Mas é muito isso, assim, é meio que padrão roteiro de toda a banda falou do seu disco novo, mas direto, assim, eles muito empolgados com o baterista, então foi uma coisa que me chamou a atenção, assim, vamos ver Alex Skolnick, adoraria ver um disco malvado, bravo com a situação, tipo assim, descarregando energia, assim, seria O baterista é o Chris Dovas. Chris Dovas, as bandas anteriores dele ali, ele já tocou com o Vital Remains ao vivo, mas não tem nenhuma banda que chame tanta atenção assim que eu tô vendo ali. Chris Dovas, só pra ver a idade dele aqui. Começou Chris moleque, Dovas, uns ele tem 26. 26 anos de idade. Isso aí. Era nascido em 98, tipo, era um bebezinho quando o Candlemas lançou o disco com o Dave Lombardo na bateria. Vamos ver, né? Um moleque que de repente pode dar uma força pra banda e ver o que Eu acho que acontece. eu acho que a gente tá começando a chegar naquela fase do metal, aquela coisa que o Judas Priest antecipou. Sempre os grandes antecipam que os outros vão copiar depois.
Que é essa coisa, tipo assim, você começa a misturar, é tipo time vencedor, entende? Mistura uns caras cascudos no Começa a meio misturar pra... gerações dentro da própria Exatamente. banda, né? O É, legado, esse- pessoas que cresceram com o legado entram na banda. E às vezes é legal isso, porque o Rich Faulkner foi um cara que soube Pô, resgatar a parte do legado pra banda, né? De trazer o legado de volta para as composições da banda, que era uma coisa que parecia que... Às vezes a banda tá ali, a banda quer seguir tanto em frente, não olha tanto pra trás, que são as coisas que chamam a atenção. E aí você tem um cara que consiga ajudar você a unir, a dar o passo em frente, mas sem perder o que tem lá atrás de legal, que cresceu ouvindo você, é fã pra caramba dessa fase, te ajuda a trazer referências de coisas que você já fez e que podem ser levadas pra frente. O único Chris Dovas, assim, ele tem um projeto próprio dele que chama Dovas e que ele grava tudo, assim, vocal, guitarra, bateria. Ele é um compositor mais cheio, mais de mão cheia, assim. ó, credenciado. Faltou alguma coisa nas runas, faltou alguma coisa nas cartas. Então, a gente não falou tanto dos shows que a gente espera, né? Pra esse ano a gente foca mais nos discos, né? E eu acho assim, eu não sei se o Monsters vai ser um Monsters de sucesso esse ano, se eu tivesse que colocar ali. Eu não tá vendendo, parece que todas as meias já esgotaram, mas significa muita coisa isso. Não é um cast dos mais atrativos fora da bolha, então não sei o quanto que o foi de Scorpions tá fim, foi o ocasional de Scorpions tá fim de pagar pra ver Scorpions de novo, com um monte de banda que talvez ele não conheça. Judas Priest não tem tanto público, né? Aí a gente, acho que aí a grande dúvida desse ano vai ser se o Bangers vai manter o padrão do Summer Breeze. Torço pra que sim, acho que tudo leva a crer que sim, só mudou o nome, mas veremos, vai manter qualidade de som, vai manter qualidade de estrutura ali, vai manter a organização, vai ter dinheiro para honrar o festival também. Tem essas coisas, mas acho que é consulado do Rock banca, mesmo que tenha prejuízo para não deixar o negócio desmoronar. Estão falando que deve ter Metallica no segundo semestre. O AC/DC é sempre um sonho. O AC/DC vai fazer uma turnê pelos Estados Unidos. O The Town já anunciou Bruce Dickinson no dia com Green Day, Iggy Pop, esse retorno bem safado do Sex Pistols ali, né? Então, Não posso falar será? nada, perdão, não posso falar nada porque eu adoraria ver o show do Green Day. Entende? Então, né, o Green Day também. Eu acho que eu nunca vi Green Day ao vivo, então eu gostaria de ver. Assim, Exatamente. mas tem um The Town pra ver. Não sei se o The Town vai ter outro dia dedicado à música pesada. Acho que não, porque senão eles não colocariam o Bruce Dickinson junto com o Green Day. Mas o esperar pra ver o que vai ser, né? Se vai ter só Março Maldito ou se vai ter Setembro Negro também em setembro, indo pra uma pegada mais metal, trazendo outras coisas assim. E vários shows já confirmados ali, pra quem estiver em São Paulo em janeiro ali. No meu primeiro fim de semana de janeiro tem Crisium no Sesc, no segundo fim de semana tem duas das bandas mais legais de São Paulo, que é o Dash Kids e o Tet, tocando juntos também no Sesc. Então vale a pena ficar de olho no Sesc. Já vai ter Left to Die, já tem várias coisinhas tendo Routine confirmadas Cries, já. fevereiro. Hot Crash fevereiro. Então, mas assim que eu digo janeiro, que a gente não vai ter o podcast em newsletter para ficar falando, então até o final do mês. Então vai ter coisas legais, presta atenção ali, tem coisinhas legais acontecendo. Acho que tem alguma coisa do Morphine também em tour pelo Brasil, É né? o Morphine, eles chamaram de Sound of Morphine, então uma coisa assim, porque É não alguma coisa de Morphine, não lembro. é do que não é é o cara principal, Morphine e outros músicos Isso. acompanhando. Então, Vai ser um ano massa. Vai ser um massa, vambora. é Então é isso, isso. pessoal. Obrigadão pela atenção. Então, como é que é? Obrigado pelo ter ficado com a gente no ano passado, ter nos acompanhado, como a gente gosta de falar. A gente espera que todo momento que você escute Solada seja tão legal para você quanto é legal para a gente gravar esse podcast. Exatamente. Aguardando, sim, continue com a gente em 2025. 2025 deve ter mais participações minhas no Rock na Mesa ali. Já deve agora, para quem quiser, já teve um episódio do Metallica do Kill 'Em All que vai sair, que saiu nesse dia primeiro. Vai ter outros ainda em janeiro. Depois já tem vários que estão agendados ali para seguir. Sigam o pessoal ali, podcast falando Collabs, de você falou de collabs, collab. você faz collabs. Isso, na verdade, eu sou parte da equipe, já fui contratado lá. Agora vou ganhar Esse em cerveja. é muito bem. Um E belíssimo pagamento. Negrones por um dos membros ali, o Bruno faz Negrones muito bons. Um belíssimo pagamento.
É isso, pessoal. Então, obrigadão pela citação, beleza? Pelo seu Valeu, play. Não esqueça, abração. solada.com.br. Isso, todos tenham um 2025 sensacional ali. Nos encontraremos em shows. Mas como é que é? Teve alguém que comentou esses dias num episódio, Thiago, eu te vi num show, mas eu iria falar com você. Não, vai lá falar com o Thiago, tipo, não tem problema, a gente curte Pode isso. falar comigo, rapaz, sem problema. É isso, pessoal. Obrigadão e até lá.